Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os 7 maiores erros cometidos pelos diabéticos. E a gente já inicia falando que a diabetes é uma doença crônica autoimune que vem tendo um crescimento alarmante. E algumas pesquisas elas nos mostram que o aumento considerável da população diabética mundial, principalmente para o diabético tipo 2. Por quê? O diabetes tipo 2 se dá a diversos fatores. Entre eles, nós podemos citar o estilo de vida errado que essas pessoas levam, hábitos não saudáveis, a não realização da prática de exercícios físicos e também é um fator X que é hereditariedade. Então, se você tem um parente, se você tem um pai, uma mãe, um tio que já teve ou tem diabetes, você é um forte candidato a ter no futuro também, se você não se cuidar, se você não cuidar da sua saúde, tá bom? Então a gente orienta que se você está sentindo, se o seu corpo ele está dando sinais ou sintomas da diabetes, que você procure um profissional da saúde, que você procure um endocrinologista, que você procure um nutricionista, que eles vão te ajudar na questão da diabetes, dos hormônios e também na questão da alimentação, tá? E para você que é diabético, cuide da sua saúde, tenha amor pelo seu bem mais precioso, que é a sua vida. Não deixe ela escorrer pelas suas mãos, tá? Cuide daquilo que você tem de maior valor. Agora a gente vai falar sobre o primeiro erro que o diabético ele comete, que é retirar de uma vez por todas o carboidrato da refeição, da alimentação. Nós sabemos que o carboidrato ele é o principal responsável por elevar a taxa de glicose no sangue. Porém, o que muitos não sabem é que mesmo pessoas diabéticas elas podem consumir os carboidratos. Porém, nós orientamos que esse consumo ele seja feita na troca inteligente, na troca saudável. Realizar a troca de carboidratos simples por carboidratos complexos. Luana, quais são os carboidratos simples? Massas, tortas, bolos, tudo que leva farinha branca. E trocar por carboidratos complexos, que são os tubérculos, as raízes, a mandioca, a batata doce, o cará, o inhame, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, são alimentos complexos. Não só esses, mas temos outros também, tá bom? Então, sempre realizar essa troca de carboidratos simples por carboidratos complexos, a troca da farinha branca pelas farinhas integrais, tá certo? Erro número 2, que o diabético ele não pode consumir doce de maneira nenhuma. E nós sabemos que isso é um mito, que já vencemos isso há muito tempo, que a indústria alimentícia hoje, ela nos dá inúmeras opções de adoçantes dietéticos que auxiliam o diabético nessa questão do doce. Então, nós sabemos hoje que nós temos várias receitas que o diabético ele pode consumir, e o diabético ele pode consumir também o doce, porém dentro da quantidade estabelecida, permitida, que o profissional ele orientou para ele, tá bom? Erro número 3, consumir sempre alimentos diets e lights. Desde já a gente orienta que nem sempre os alimentos diets e lights são saudáveis, tá? Então, o que a gente pede? Para que vocês se atentem na leitura do rótulo. Por quê? Por muitas vezes o alimento ele é diet, ele é light, não tem açúcar na sua composição, porém a indústria alimentícia ela vai adicionar, ela vai aumentar a ingestão de algum outro componente daquele alimento. Então geralmente não tem açúcar, mas eles aumentam na composição da gordura. Então sempre se atentar na leitura do rótulo. E se você consumir o alimento diet, que você consuma, mas que não seja um hábito na sua vida. Que você descasque menos, que você descasque mais, desembale menos, tá bom? Que você coma bastante frutas, verduras, que isso seja um hábito na sua vida e que você deixe os alimentos diet, os industrializados para um escape, caso você não tenha naquele momento, tá bom? O erro número 4, cortar o açúcar da alimentação e manter o consumo do sal e gorduras em alto nível. Então a gente sabe que para o diabético, na mente dele, eu sou diabético, eu vou ter que tirar o açúcar, certo? Mas não é porque você vai tirar o açúcar que você vai consumir o sal e as gorduras em excesso. Por quê? Você fazendo isso, você vai estar amenizando o caso da diabetes, mas vai estar trazendo para a sua vida doenças como aumento da gordura do sangue, hipertensão arterial,
aumento do colesterol, aumento dos triglicéridos, e nós sabemos que não é isso que a gente quer para você, tá? Então, sempre se atentar, fazer sempre o uso de forma equilibrada, de forma moderada, balanceada. Então, utilizar o sal, utilizar as gorduras sempre de forma moderada, para que você não tenha danos na sua saúde, para que você não traga para a sua saúde danos futuros, tá bom? Erro número 5, comer frutas desregradamente. Ah, Luana, mas o diabético não pode comer fruta? O diabético ele pode comer fruta. Ele não só pode comer, ele deve comer fruta. Porém, elas devem ser consumidas de forma moderada. Isso porque existem algumas frutas que aumentam a taxa de glicose do sangue. Então, frutas como manga, como melancia, como maracujá, elas vão aumentar o pico de glicemia no seu sangue. Então, se você quer consumir, consuma frutas com baixo índice glicêmico. Ou, se você quer consumir uma banana que tem um alto índice glicêmico, que é rica em açúcar, sempre consumir ela aliada a uma fibra. Colocar uma aveia, colocar uma linhaça, colocar uma canela, porque aí vai equilibrar, vai balancear essa ingestão, tá bom? Erro número 6, tomar medicação e não controlar a alimentação. A gente sabe que isso é um erro que acontece rotineiramente. O diabético ele acha que está tomando a medicação, que não precisa controlar a alimentação, que não precisa ter uma alimentação certinha. E nós sabemos que isso é errado. Muitas vezes o diabético ele toma o remédio, né, a medicação, e aquela medicação não faz efeito nenhum, é que nem água, é que nem ele está tomando a água, está ingerindo e está colocando para fora da mesma forma. Então, para que você tenha eficácia no controle da sua glicemia, você precisa ter uma alimentação ideal e você precisa aliar ao uso dos medicamentos, para que assim você consiga controlar os níveis de glicose do seu sangue. O último erro é o de não controlar o peso. Então, por muitas vezes nós sabemos que a maior parte da população diabetes tipo 2 são pessoas obesas, são pessoas com obesidade, né? E a gente sabe que isso nos traz como se fosse um alarme, um alerta, né? Porque nós precisamos estar alerta a essas pessoas, porque as pessoas que são obesas e que desenvolvem a diabetes, elas têm de fato uma resistência à insulina, elas tendem a desenvolver a resistência à insulina, tá bom? E aí a gente sempre orienta que é necessário manter o peso sempre estável, controlado, manter o estilo de vida mais saudável, para que no futuro, você que não é diabético, para que no futuro você não desencadeie a diabetes. E para você que é diabético, manter sempre os seus níveis estáveis, seu peso controlado, manter sempre a glicemia ali dentro do normal, dentro da normalidade, para que você não sofra no futuro, né? Porque nós sabemos que os diabéticos, eles podem trazer no futuro, a diabetes ela pode trazer no futuro vários danos à saúde. E para que isso não aconteça, a gente sempre orienta que você cuide da sua saúde, né? Cuide do que você tem de melhor, que é a sua vida, tá bom? Então, essas são as minhas dicas de hoje, né? E espero todos vocês na próxima semana com outros vídeos. Então, sigam o nosso canal, né? Curtam, se inscrevam, para que aí vocês possam estar por dentro daquilo que a gente vier trazer para vocês, tá bom? Um beijo e até logo!